Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Otávio Portugal e pô, esse vai ser o primeiro vídeo do canal. A ideia do canal e do vídeo, acho legal dar uma breve introdução. Eu sou desenvolvedor Android, tenho pouco mais de 3 anos, quase 3 anos e meio de experiência trabalhando na área e estudando desenvolvimento Android, tenho um pouco de 5 anos aí. A ideia do canal e desse vídeo é poder estar passando para as pessoas que estão começando na área, assim como eu comecei, dia, um pouco de conhecimento, poder estar ajudando um pouco, transmitindo um pouco do conhecimento que eu tenho, apesar de achar que tenho muito que aprender ainda, eu acredito que eu tenho alguma coisa que eu possa agregar quem está querendo começar na área. Então, bom, é isso, vamos começar. Esse vídeo vai ser um vídeo introdutório sobre os conhecimentos que eu considero os conhecimentos essenciais para você poder fazer o seu primeiro aplicativo, para você poder começar a entender Android. Então é isso. Acredito que principal coisa deve ser uma pergunta da maioria aí é as linguagens que são utilizadas para Android. A principal linguagem hoje em dia, a mais moderna, é o Kotlin, tá? O Kotlin, ele é uma linguagem que, caso você ainda não tenha nenhum conhecimento de outras linguagens de programação, ou caso você já tenha algum conhecimento de alguma linguagem, também vai ser muito, muito fácil de você pegar e entender, porque ela é uma linguagem bem rápida, bem assim, direto ao ponto. É escrito normalmente é o que aquela função, aquele método de fato vai fazer. Bem fácil realmente de entender. E o Java também, o Java é a linguagem com qual o Android começou a ser desenvolvido quando as primeiras versões saíram, eram feitas em Java. E com o surgimento do Kotlin, o Google acabou adotando o Kotlin como linguagem padrão. As duas têm interoperabilidade, então se você já tem conhecimento de Java, não precisa se preocupar tanto nesse primeiro aplicativo, nesses primeiros passos aí atrás de aprender Kotlin. Você consegue fazer um aplicativo com Java. Só saiba que se você pretende continuar no caminho de desenvolvimento Android, você vai sim precisar estudar o Kotlin, tá bom? Porque é o que o mercado vem pedindo hoje em dia, e é onde todas as funcionalidades novas, as toolkits novos estão sendo entregues tudo em Kotlin, tá? Então você vai acabar precisando saber. E o XML também é uma linguagem que acaba servindo para o Android como o HTML serve para a web, tá? É uma linguagem de construção de componentes de visualização do usuário. Então, é com essa linguagem que a gente constrói botões, constrói textos, constrói componentes de imagem e assim vai. Hoje em dia, a gente tem substituto para o XML, que é o Compose, que é em Kotlin, mas isso pode ficar para um vídeo futuro. Só questão de conhecimento, caso você pesquisando esbarre com Compose para você saber o que que é, tá? Seria uma forma de construir esses componentes de UI, mas utilizando Kotlin. Perfeito? Vamos seguir para aquilo que eu considero os principais componentes do desenvolvimento Android, os principais componentes que entregam um aplicativo ali, essa primeira, é, essa sua primeira interação com o desenvolvimento Android, tá? Então, assim, acredito que a Activity seja a principal coisa que você vai precisar saber, você vai esbarrar em uma Activity assim que você começar a estudar sobre. O que é uma Activity? A Activity é aquilo que vai ser inicializado quando o seu aplicativo é inicializado também, tá? Então, todo aplicativo tem pelo menos uma Activity, dependendo da arquitetura, dependendo de como o aplicativo foi construído, você pode ter diversas Activities, tá? Mas saiba que todo aplicativo Android ele tem uma activity por definição, ele é obrigado a ter uma activity. E quando você inicializa o aplicativo, aquilo que é inicializado na realidade é o que a gente chama de main activity, a activity principal do seu aplicativo, perfeito? Os fragments, o que são fragments? Fragments são, dá para se dizer, não é exatamente isso, tá? Mas estou pulando aqui questão de rigor técnico por uma questão mais didática. Fragment ele é como se fosse uma mini activity. Ele tem um contexto de ser inicializado, de ser construído dentro de activities, tá? E ele é realmente o que o próprio nome diz, é um fragmento. Ele é como se fosse um container para alguma funcionalidade, para alguma tela que você quer mostrar ou alguma coisa do tipo, tá? E assim, ele tem o próprio
questão de ciclo de vida dele, já explico mais à frente o que é ciclo de vida, tá? Mas ele tem a própria questão de ciclo de vida dele, assim como a Activity tem a própria questão de ciclo de vida dela. A única coisa que é interessante reparar é que como o Fragment está sempre dentro de uma Activity, o ciclo de vida da Activity é, de certa forma, mais prioritário, ele é mandatário do ciclo de vida de um cliente, perfeito? E aqui eu coloquei um componente que seriam as view models, não é um componente Android por si só, mas você vai acabar esbarrando com essa nomenclatura também muito quando você falar sobre a sua primeira aplicativo. Então é interessante trazer aqui, saiba que não é um componente do Android, tá? É mais um tipo de classe, é mais uma forma de definir uma classe, que a gente chama de view model, tem muito a ver com a arquitetura também, posso explicar isso no futuro, mas view model, só para termos conhecimento aqui, é basicamente onde vai ficar a lógica de negócio do seu aplicativo, tá? Então, nos fragments, nas activities, normalmente a gente considera aquilo que é em relação à tela. Então, por exemplo, vai escutando o clique do botão, a questão de inserção de texto e tudo mais, e no seu view model é onde você vai definir o que aquilo de fato vai fazer, beleza? Questão e estrutura do aplicativo e ciclo de vida, acabei agregando os dois aqui, porque é um tópico um pouco mais rápido para se explicar agora de começo, apesar de ter muito que se aprofundar depois. Tá? O manifest é o principal arquivo, acredito, que você vai precisar entender quando se fala de arquitetura do aplicativo Android, tá bom? Manifest juntamente com o Gradle ali, mas o Manifest eu acredito que seja essencial ali no quesito de que vai precisar entender um pouquinho dele, o que, que ele é primeiro para você poder fazer seu aplicativo. Por quê? No Manifest é onde você vai declarar toda a questão de estrutura do seu aplicativo. Então é onde você vai declarar o nome do aplicativo em si, qual é a sua main activity, se o seu aplicativo precisa de permissão para acesso à internet, permissão para acesso a arquivos do usuário, a localização, esse tipo de coisa, tudo isso tem que ser declarado no seu manifest. Caso contrário, é, normalmente você vai receber um erro, alguma coisa do compilador. Tá bom? A questão de ciclo de vida, eu coloquei as activities de fragmentos aqui, foi justamente porque foram os componentes que a gente citou acima. O que é o ciclo de vida? Só para ficar claro aqui de entendimento e facilitar na hora que vocês forem pesquisar. O ciclo de vida é literalmente isso, tá? Ele é o ciclo no qual aquele componente vai estar vivo, vai estar ativo. Então, quando o aplicativo é inicializado, você vai ter um main activity, tá? Seu main activity é a activity que inicializa junto com o aplicativo, como eu já falei. Tá? Vamos levar em consideração aqui um aplicativo de banco, só para exemplo. O aplicativo de banco, quando você abre ele, vamos dizer que a primeira coisa que você vê é a tela de extrato. Então, você vai ter a activity da feature de extrato. Tá bom, essa activity, o ciclo de vida dela começa a viver juntamente com o seu aplicativo. Então, o que acontece, por exemplo, se você navega da tela de extrato para uma tela, por exemplo, de cartão de crédito? Vamos dizer que isso seria uma outra activity, pode ser dependendo da arquitetura, tá? Quando você faz essa navegação, ou seja, você sai de uma activity para outra activity, aquela activity primeira, a que foi que você utilizou para poder fazer a navegação que foi inicializada antes, ela é destruída. Ou seja, o ciclo de vida dela acaba ali. Tá? E aí, a próxima activity da sua próxima feature, qual seria a tela de detalhes do cartão, ela é inicializada. Tá? E respectivamente, tá bom? E o fragment é a mesma coisa. O fragment, como ele é uma mini activity que está sempre dentro, e ele também tem um ciclo de vida específico dele. Então, um exemplo aqui. Vamos supor que na tela de extrato, você tem ali a questão, a sua lista, o seu extrato mesmo, então a lista de transações que você tem. Tá? Isso seria um fragment. É a activity da feature de extrato. Você tem o fragment da lista de transações, perfeito? Você clicando numa transação, você normalmente é direcionado para uma telinha de detalhes daquela transação. Legal? Isso seria um outro fragment. Então, a activity é a tipo de estado. Você tem o fragment da lista de transações. Você clica nele, você vai a detalhes daquela transação, que é um outro fragment. E aí, respectivamente, questão do ciclo de vida, tá? O fragment mostrado, o ciclo de vida dele é inicializado, você navega para um outro fragment, ele inicializa outro fragment, destrói aquele,
e assim por diante. A questão de ciclo de vida do aplicativo em si, só para ficar entendido de certa forma claro aqui, caso vocês vejam esses callbacks quando vocês estiverem programando, normalmente a gente tem 6 callbacks de ciclo de vida, tá? Eles seriam um create, um start, um stop, on restart, enfim, são 6 desses, tá? O que eles significam? Justamente isso. Quando você inicializa o seu aplicativo, a sua main activity principal, ela vai passar por um ciclo de on create, ou seja, está sendo criado naquele momento. Tá? Caso você minimize o seu aplicativo, o que vai acontecer? Aquela activity vai ser destruída? Não necessariamente. Tá? Ela normalmente vai ficar num ciclo de on-stop, ou seja, ela está parada ali aguardando. Caso você dê o swipe no aplicativo, mate o aplicativo de fato, aí sim essa activity é destruída. Mas se você voltar para dentro do seu aplicativo, normalmente ele restaura o estado que ele já estava, certo? Nesse caso, o que está acontecendo é o on restart, ele está reinicializando aquela activity, tá? E aí você consegue, de acordo com esses callbacks, o próprio Android, o próprio Kotlin, o Android traz essa funcionalidade para a gente, você consegue trabalhar o que você quer que seja feito ali, tá bom? Em questão de outros aqui, eu coloquei outras coisas que eu considero bastante importantes para saber que você vai acabar esbarrando quando você estiver pesquisando fazer seu primeiro aplicativo Android, mas que não são coisas que você necessariamente precisa estudar agora para poder construir seu primeiro aplicativo. Aplicativo de calculadora, por exemplo, calculadora de MC, enfim. Tá? Então, assim, uma coisa que eu acabei esquecendo de colocar aqui e estou reparando agora seria, na realidade, a ferramenta que a gente usa, né? Chamada IDE. A IDE que a gente usa seria o Android Studio. Perfeito? Por que é bacana utilizar o Android Studio? É uma ideia específica para desenvolvimento Android, tá? Ela é feita para isso, ou seja, essa ideia ela vai ter todas as funcionalidades que você possa vir a precisar para desenvolver aplicativos Android e normalmente ela é o utilizado pelo mercado, tá? Então dentro da ideia você já tem você já tem diversas outras funcionalidades que facilitam a sua vida aí. E juntamente com a instalação dela, você também acaba fazendo a instalação de tudo aquilo que você vai precisar. Então, do próprio Java, de uma questão de SDK, enfim, várias outras coisas. Tá bom? Material Design, o que seria o Material Design? Material Design é o tema de design default que a Google coloca para a gente no desenvolvimento Android, tá bom? Então, seriam questões realmente de design. Seriam cores, tipos, em questão de caracteres, esse tipo de coisa, tá bom? O Gradle, o que é o Gradle? O Gradle, ele é uma ferramenta, tá? Para construção e configuração do seu aplicativo, assim, de certa forma, tá? Ele é um arquivo que fica dentro do seu aplicativo, tá? Que ele é criado junto com o aplicativo, caso você esteja criando ele aí pelo Android Studio, tá bom? E é nele onde você vai definir qual é a versão do Java que você vai utilizar, qual é a versão do Kotlin que você vai utilizar, a versão do Android que você está utilizando, vai fazer a questão de importar bibliotecas externas, caso você precise, gerenciamento de dependência, enfim, todas essas coisas, tá bom? O Gradle ele serve para algumas outras coisas também, mas inicialmente o que você precisa saber é isso, tá bom? Então ele é uma ferramenta de configuração e inicialização do aplicativo, perfeito? A questão de networking também é bacana você saber como fazer toda a configuração, tá? Que o seu aplicativo tem acesso à internet, como eu já disse, isso tem que ser configurado lá no, tem que ser escrito ali no arquivo manifesto que você vai precisar, mas tem também a questão de quais bibliotecas utilizar para poder o seu aplicativo acessar a internet, como fazer uma requisição, e todo esse tipo de coisa que é bastante importante você saber, porque afinal de contas, a maioria dos aplicativos hoje em dia acabam acessando a internet por alguma coisa. Tá bom? Jetpack, você vai provavelmente esbarrar com esse termo, seria o Jetpack. Jetpack, ele é um kit de ferramentas, tá, que o Android trouxe para a gente já faz um tempo aí, mas é relativamente bem recente, está sendo adotado pelo mercado e pela comunidade cada vez mais, vem se tornando a forma padrão de se programar desenvolvimento Android, tá bom? Dentro do Jetpack tem uma série de ferramentas, já se tem Ensino Compulso, que é provavelmente a ferramenta que você vai mais ouvir falar nesse começo, tá? É, caso você também esbarre com uma nomenclatura de MVVM ou MVI,
mais em architecture, saiba que isso daqui são referentes a arquiteturas de aplicativos Android, tá? Essas duas são as arquiteturas mais comuns de você encontrar no mercado, tá bom? Isso você não precisa estudar por agora, é um assunto um pouco mais avançado, mas só para você saber o que que é, caso você esbarre, tá? MVVM seria Model View View Model, tá? E MVI seria Model View Intent, tá bom? Vai ficar claro caso vocês esbarrem com isso. E SDK, o que que é o SDK? O SDK é o Software Development Kit, se eu não me engano. Bom, ele é um kit de ferramentas que a Google disponibiliza para desenvolvimento Android. Uma série de ferramentas para facilitar a nossa vida como desenvolvedores Android. Tá? É basicamente isso. Então, acredito que esses sejam os tópicos principais. Pretendo trazer mais vídeos aqui no canal, talvez abrangendo cada um desses tópicos, ou então se pedirem nos comentários. Caso tenha dúvidas, pode deixar no e-mail, tento responder elas. Vou tentar deixar alguns links com de documentação, para facilitar também. Tá? E é isso. Se gostaram, podem, por gentileza, se inscrever no canal, deixa o like. E a gente se vê numa próxima.